Após uma introdução com a Helena entrando num prédio de uma forma não muito discreta, enquanto ela narra um pouco sobre depressão e tédio, até que a cena corta para a Helena conversando sobre isso com um cara, do qual estava quase dormindo. E como ele não serve para abrir o scanner facial, e Helena decide se livrar das evidências de uma outra forma muito discreta, explodindo a porra toda. Até que um cientista chega, e nisso o diálogo acaba revelando que uma tal de Valentina mandou a Helena até ali, e que a cara dele funciona no scanner. Eles têm uma breve discussãozinha, da qual termina com o cara que estava com sono indo dormir para sempre, e o cientista, acidentalmente atirando nele mesmo ao tentar atirar na Helena. Nisso, ela volta ao plano original de mandar aquele andar inteiro para o caralho, com exceção do hamster que ela encontrou por ali. E antes de continuar, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e deixar um comentário. Agora voltando para o vídeo. A cena corta para o Book, que deixa bem claro durante uma breve entrevista, que ele esqueceu de entrar em contato com um cara que escreve discursos. Então ele entra na sala de julgamento do impeachment da Valentina, a atual diretora da CIA, que já foi CEO do Grupo Osh, seja lá que grupo é esse, do qual possuía vários laboratórios irregulares, dos quais também faziam experimentos em humanos para criar mais um super. Em resposta às falas do juiz sobre esse grupo Osh, Valentina faz um discurso enquanto Book a observava, com a cara de quem precisa soltar um barro. E o resultado do julgamento é que as investigações nos laboratórios irão continuar, o que faz com que a Valentina mande a Ashley se livrar de todas as evidências, todas elas mesmo. À noite, e Helena visita Alexei, que passa o dia inteiro bebendo e assistindo vídeos de desfiles da União Soviética, e usa detergente como enxaguante bucal, e ele trabalha como motorista de limusine. E assim que a Helena e ele começam a conversar, ele diz se sentir realizado com o trabalho. Porém, assim que Helena comenta estar pensando em parar de trabalhar para Valentina, Alexei diz que ele não está realizado porra nenhuma e que ele quer o número dessa tal de Valentina. E Helena explica que ela gostaria de entender qual é o objetivo desse tipo de trabalho, algo que Alexei rapidamente responde: ganhar dinheiro, o que fará com que ela consiga comprar coisas, amizades, amor. Então ele comenta sobre como ele sente falta de quando as pessoas o adoravam, e que a Helena deveria seguir o mesmo caminho da Natasha. Após a visita terminar, e Helena liga para Valentina, que é da sua última missão, entrar dentro de uma instalação da Osh no deserto, da qual possuía o material mais sensível que precisa ser eliminado, e que ela abriu tudo para que a Helena possa entrar facilmente. Porém, chegando lá ela encontra John Walker, e enquanto eles lutam, ele acaba falando que a Helena é o alvo dele. Nisso é revelado que ele é o alvo da Scarface, que é o alvo dessa outra aí. Não muito tempo depois, a Scarface vai para o céu durante a briga em dupla, da qual acaba fazendo a caixa do Bob ser aberta, e assim que ele vê o corpo da Scarface, ele sai correndo. Porém o sistema de segurança ativa e eles ficam presos e confusos. Enquanto isso, durante um evento, Valentina e o juiz ficam discutindo sobre como ela só está querendo aumentar o número de votos com aquela festa, e sobre como a investigação da Osh vai vir estranhamente limpa. Ao mesmo tempo, Book inicialmente fica puxando assunto com a Ashley, que na verdade se chama Mel, mas como isso não funciona, ele a dá um cartão com um número para caso ela queira compartilhar segredos secretos. Na instalação da montanha, após questionarem quem mandou o Bob até ali, e ele dizer que ninguém, os outros três percebem que não só todos eles foram enviados pela Valentina, como também que eles viram coisas demais, então eles se tornaram evidência que precisa ser eliminada. Mas, logo eles começam a discutir, pois John acha que algo de errado não está certo, pois a Ava foi rejeitada pela SHIELD, e a Helena já foi uma viúva negra, então elas duas têm sangue nas mãos. Nisso a Ava fala que é engraçado ele falar isso, já que ele matou um cara inocente, sendo que, pelo pouco que eu me lembro da série Falcão e o Soldado Invernal, o cara que o John mandou para o além, estava segurando ele enquanto aquela Carly, que tinha o soro do super soldado, mandou o Lemar para o céu na porrada. E ambos eram do mesmo grupinho de gente que queria que o mundo voltasse a ser como era durante o estalo do Thanos. Mas enfim, após o John usar um argumento bosta sobre o porquê dele estar certo e os outros errados, ele manda eles se auto-algemarem, o que faz com que eles três riam da cara dele. Ava tenta atravessar a parede, porém é impedida pelo aparelho de ondas sonoras, e o sistema de incineração da montanha é ligado remotamente pela Valentina, o que faz o John finalmente perceber que ele também é uma evidência que será eliminada. E como o sistema que não deixa a Ava atravessar a parede foi feito especificamente para ela, a fonte de energia devia de estar localizada por ali mesmo. Logo a Helena encontra a fonte, e John quebra o bagulho, assim a Ava atravessa a parede e destranca a porta um segundo antes da sala ser incinerada.
separada, o que faz com que eles sejam jogados para longe, e a Helena tem uma lembrança vívida sobre sua primeira missão ao encostar no Bob. Valentina fica sabendo que as evidências ainda estão vivas, e trabalhando juntos para sair da montanha, e ela também não faz a mínima ideia de quem é esse Bob. Nisso, Valentina diz para Ashley que só tem um jeito de resolver isso. Então é para ela ligar para um tal de Holt e preparar uma equipe de ataque para resolver o problema. E a Valentina fala tudo isso de forma clara e em voz alta, bem atrás do motorista do carro, que convenientemente era o Alexei. Na montanha, John pergunta por que caralhos o Bob estava ali já que ele não era um agente. Porém o Bob não sabe, e diz que ele só acordou por ali. E a última coisa que ele lembra é de ter ido tirar sangue para um estudo médico. Então eles dois têm um desentendimento, que faz os olhos do Bob mudarem de cor, até que a Helena separa eles dois. Ela convence o Bob a sair junto dali com eles, já que ele era contra a ideia, por se achar um peso morto. Enquanto eles passam pelo buraco na parede, Book recebe uma ligação da Mel, da qual começa com uma conversa sobre os Vingadores. Então o Book pergunta se ela não quer testemunhar contra a Valentina, já que o governo pode proteger a Mel para isso. Porém ela acaba falando que é para ele rastrear a localização do celular dela. Na base, como nenhum dos quatro conseguem voar, no máximo dar um pulinho e então se espatifar no chão, o Bob dá a ideia deles fazerem uma rodinha ao contrário e ir subindo pela parede. Nesse mesmo momento, Ashley descobre que o Bob faz parte do projeto Sentinela, do qual a Valentina pensou que todas as cobaias que fizeram parte foram para o céu. Ao chegar numa entrada, John quase derruba todo mundo ao passar nela. Após puxar todos eles para cima, assim que ele encosta no Bob, o John tem uma lembrança do dia que a esposa dele decidiu dar um pé na bunda por ele ser um pai incompetente. E como no lado de fora da base, já haviam vários agentes esperando, o plano deles era, e Helena explode uma parede, Bob fica atrás dela, John cuida da primeira onda de soldados que entrarem enquanto a Ava pega um carro. Então a Helena acende a luz assim que a segunda onda de soldados entrar, já que eles vão estar usando equipamentos de visão noturna. Porém antes que a Helena terminasse de falar, a Ava atravessa a porta da frente. Logo, Valentina manda o tal do Holt mudar o plano de letal para não letal. Porém mal eles terminam de falar e uma parede é explodida junto com os cabos de energia, o que faz com que o Walker encha uns soldados de porrada, e a Helena amarre o Bob nas costas, já que ele não ficava atrás dela, para poder lutar em paz. Em seguida eles encontram o Walker, e tem uma breve discussão sobre as variáveis do plano, que possui muitas chances de dar bosta. Eles se vestem de soldados e vão ao lado de fora sem chamar muita atenção ao fingir que um deles está ferido. Porém eles ainda precisavam de um carro, mas por sorte a Ava, que de alguma forma sabia exatamente onde eles estavam, chega, mas logo eles são barrados. A Ava some. E como o Walker não estava conseguindo convencer o outro cara a deixar eles passarem, o Bob sai correndo e atirando para cima, o que faz com que o tal do Holt ordene que os soldados atirem nele, e nisso a Valentina, que até agora não especificou que era aquele cara em específico que ela queria vivo, manda o pessoal parar de atirar. Os outros três saem dirigindo enquanto Bob levanta, o que faz com que todos ao redor fiquem impressionados, olhando, sem sequer pensar na possibilidade de que o cara que era para estar igual a uma peneira, talvez tenha se tornado um zumbi. Enfim, Bob começa a levitar, e só então o pessoal começa a atirar nele. Porém isso não serve para nada. Mas, logo o Bob desmaia e cai de volta no chão, o que faz com que o carro dos outros três capote e caia montanha abaixo. Nisso a Helena mostra para os outros alguns dos arquivos do projeto Sentinela que ela encontrou, dos quais parecem mais com encarte de loja de roupas. O Walker menciona ter ouvido falar de um projeto desses na Osh, do qual logo foi fechado pois haviam muitas cobaias indo para o céu. Então, eles vão conversando e lanchando fruta de cacto, que estava praticamente no chão e não foi lavada, e a Ava fica sabendo que a Helena conhecia Scarface. Enfim, de manhã, Valentina manda a Ashley reabrir um laboratório ou algo do tipo, e se livrar do resto das evidências da montanha. No meio do deserto, Alexei discretamente encontra o pessoal, e durante o caminho de volta para algum lugar, Alexei acaba nomeando esse grupinho de Thunderbolts, após o Walker mencionar esse nome, que a Helena havia dito em uma cena anterior, da qual eles dois discutiam sobre histórias inúteis de infância, e basicamente Thunderbolts era o nome da escolinha de futebol dela, que nunca ganhou um jogo. Enfim, enquanto os três queriam se separar e fugir dali, Alexei dizia que eles quatro precisam se juntar para formar um time. Porém,
Logo um comboio se aproximava, e como a limusine não era prova de balas, o Walker fica segurando o escudo do qual não era de vibranium, mas dava para o gasto, na frente do vidro traseiro. Alexei joga um molotov em um dos carros blindados, mas isso não serve para nada, e eles também têm um sistema anti-AVA pois ela não consegue se teletransportar para dentro de um carro. Nisso a Helena atira no pneu de um dos carros, que por sorte era só um pneu comum, com uma pistolinha, o que de alguma forma faz com que ele exploda. Em seguida, Book se teletransporta no meio da estrada em uma moto, explode um carro, faz um outro capotar. Nisso o pessoal da limusine comemora, até que ele faz a limusine capotar também. Enquanto isso, Valentina fica sabendo que o juiz abriu uma sessão de impeachment de emergência para ela e um julgamento. Porém ela não quer saber disso e sim de como está o funcionamento do novo laboratório, que fica na antiga Torre dos Vingadores. Ashley tenta avisar que apesar do experimento ter dado certo no Bob, ele não bate muito bem da cabeça e parece que piorou. Porém a Valentina não quer saber disso e pergunta como está a roupa dela antes de entrar no quarto de cenário do Bob, que logo é acordado e convencido a trabalhar para Valentina, após ela ter uma lembrança sombria do pai dela indo para o céu. Em seguida ela manda a Ashley refazer o interruptor dele. Enquanto isso, o pessoal tentava contar ao Book o que aconteceu, já que ele prendeu todo mundo para os usar como testemunha contra Valentina, pois ele não acredita nessa história de que tinha um tal de Bob com eles que saiu voando, caiu de volta no chão e continuou vivo, e que ele fazia parte do projeto Sentinela. Até que a Ashley liga para ele naquele exato momento e começa a falar sobre esse mesmo assunto. Nisso Book acaba soltando os quatro, que de início não estavam muito a fim de fazer alguma coisa mas acabam concordando em parar a Valentina e salvar o Bob. E a Valentina meio que flagrou a Ashley falando com o Book, mas ela só dá uma bronca nela e volta a falar com o Bob, que logo ferve água de um copo com o poder da mente. Pouco depois, após o Book estacionar perfeitamente dentro do prédio, de uma forma que não chame nem um pouco de atenção, assim que ele e o pessoal terminam de baixar a porrada nos seguranças do terreno, a Valentina fala pelo megafone que eles podiam simplesmente subir pelo elevador, chegando na cobertura, onde o barzinho do Tony Stark havia sido montado no lado errado da sala, e o Bob já estava vestido de sentinela, e até pintou o cabelo de loiro, pois segundo a Valentina, isso serve para que ele lembre os heróis clássicos. E a partir daí ela começa a explicar seu plano maligno, fazer o sentinela se livrar desse grupo de agentes traidores enquanto a imprensa olha, o que fará com que Valentina se torne imune ao impeachment. Então ela dá a ordem, mas o Bob não queria machucar ninguém, então ele fala para eles se renderem. Eles ficam tentando explicar ao Bob que ele não tem que seguir as ordens da Valentina, mas como o Alexei estava cansado de conversa, ele ataca o Bob. Nisso o Alexei é arremessado com um soquinho, então o Bob estapeia o John, Ava e Helena. Ao mesmo tempo, Book atira nele, mas o Bob segura as balas com o poder da Matrix. Enfim, eles tomam um cacete, porém mesmo assim o Book tem a brilhante ideia de lutar contra o Bob na mão, o que faz com que ele apanhe do próprio braço. Nisso eles cinco resolvem sair dali pelo elevador. Valentina manda o Bob terminar o serviço, mas ele fala que não. Ela fica pé da vida por ele não estar obedecendo. Enquanto isso os cinco ficam discutindo pois além deles terem acabado de tomar um cacete, não tem como eles vencerem o Bob, que nesse momento estava tendo uma crise de grandiosidade e começa a falar que se a Valentina falou que ele é praticamente um deus, não tem por que dele obedecer ela. Nisso ela derruba o controle do interruptor. Porém antes que o Bob mandasse ela para o céu, Ashley se teletransporta para o meio da sala e aperta o botão do controle, o que faz o Bob cair duro no chão. Porém assim que elas duas saem da sala, ele vira o Void, e fica voando pela cidade enquanto a Helena e o Alexei conversavam, e ele testa o poder de fazer as pessoas virarem sombra em um piloto de helicóptero, o que provoca uma série de destruições e acidentes de trânsito, e faz com que os outros cinco comecem a salvar as pessoas. E nisso eles recebem aplausos. Até que Alexei salva uma menina, da qual vira uma sombra logo em seguida, sendo que pela posição em que ela e o Bob Reverso estão, era para o Alexei ter virado sombra primeiro, pois não dava nem para o Bob ver que ela estava ali. Enfim, a grande sombra que transforma as pessoas em sombra, vai aumentando, todo mundo sai correndo para dentro de um prédio, com exceção da Helena, que vai andando na direção do Void, o que faz com que ela entre em um loop de memórias traumáticas, enquanto os outros debatiam sobre ir ou não para dentro da sombra, ao mesmo tempo em que
que Helena encontra o Bob, que também estava dentro de um loop, onde ele explica que quem está fazendo isso não é ele, o Bob, e sim o outro Bob. Após uma conversa sobre o fato de que não é muito bom ficar guardando mágoa, ou algo do tipo, e Helena consegue convencer o Bob de que é melhor eles saírem dali. Porém, a casa de alucinação começa a atacar eles, mas logo os outros quatro, de alguma forma, chegam no exato momento para os salvarem de um lençol possuído. E como eles precisam encontrar uma forma de sair dali, e o Bob havia mencionado mais cedo que essa era a memória menos pior dele, eles chegam à conclusão de que a saída deve estar em uma memória realmente ruim. Então é só eles irem passando pelos loops, o que acaba funcionando, pois logo eles encontram o Bob reverso, que psicologicamente, já que eles estão dentro de uma alucinação compartilhada, prende todo mundo, com exceção do Bob original. Nisso o reverso fica falando para o original, resumidamente, que eles são fracos, ninguém gosta deles e que eles dois vão sempre estar sozinhos. O Bob original enche o reverso de porrada, o que faz com que ele comece a absorver a escuridão. Nisso Alexei empurra o metal que prendia ele e a Helena, que sai correndo até o Bob, para o abraçar e dizer que ele não está sozinho. Em seguida os outros se soltam facilmente e fazem a mesma coisa, o que faz com que o Bob reverso suma e que eles retornem ao mundo real, onde o cabelo do Bob volta a ser como era antes de pintar. A sombra gigante some do quarteirão e as pessoas retornam ao local onde estavam. Nisso, a Valentina aparece no meio da rua, e falando bem alto no celular de uma forma completamente natural, o que chama a atenção dos seis, que logo começam a andar calmamente e lentamente na direção dela para que eles pudessem ter um diálogo educativo. Porém, logo ela passa por uma cortina de lençóis onde havia um grupo de repórteres, dos quais cobriam uma breve coletiva de imprensa, onde a Valentina anuncia esses seis aí como os novos Vingadores, que tiram fotos para revistas e caixas de cereais. E 14 meses depois o Book menciona que o Sam está processando eles por direitos autorais por causa do nome Novos Vingadores, e o Bob ainda não consegue virar o Sentinela sem dar bosta, e Helena menciona que tem alguma coisa espacial correndo, e assim que eles vão checar a imagem dos satélites, aparece a nave do Quarteto Fantástico. É isso.